Boa noite a todos. Boas-vindas a todos os irmãos participantes de mais uma reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Enquanto nos preparamos convenientemente para a nossa reunião, vamos a alguns avisos de ordem prática. O Centro Espírita Irmã Sheila tem agora na sua página na internet uma loja virtual para vendas de livros. Então, aqueles irmãos que porventura possam e tenham interesse em adquirir obras, além de se instruir, vão poder ajudar também a infraestrutura da casa. E também nós temos o Clube do Livro. Aqueles que se interessarem também podem nos procurar. E temos também a satisfação de avisar a todos os irmãos que o Núcleo Espírita de Amparo ao Carente, NEAC, vai promover agora, em maio, a pizza beneficente. Será uma pizza semi-pronta que você vai poder só comprar e assar. E essa pizza, para todos aqueles que adquirirem antecipadamente, poderão ter um refrigerante 2 litros, gratuito, tá? Então, vamos aproveitar. E essa será no dia 5 e 6 do 6, né? 5 e 6 de junho. Então, vamos aproveitar essa promoção. Uma pizza semi-pronta por R$20 e um refrigerante 2 litros gratuito. Elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade amiga e protetora, dirigindo-nos primeiramente a Deus, que é fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Deus Pai de amor e bondade, faze vibrar em nós, nesses momentos tão difíceis, porque passamos aqui no planeta Terra, a humildade, a caridade. Afasta de nós o orgulho, a vaidade. Divino Mestre Jesus, nosso doce amigo, que é amigo de todos os aflitos, amigo dos que choram, amigo dos sofredores, amigo dos doentes, mas também amigo dos mansos, dos humildes, dos misericordiosos. Por isso te rogamos, Mestre, permita que os bons espíritos, tarefeiros do bem, se aproximem de nós nesse momento, doando-nos a tua paz. E permita também que os bons espíritos, capitaneados por Irmã Sheila, na casa que leva o seu nome, possa nos trazer a paz e que a nossa reunião da noite transcorra sob a tua luz. Então, Senhor, rogamos que os bons espíritos possam nos permitir uma boa palestra, o nosso passe de harmonização, a magnetização das águas. Então, te rogamos, nesse momento, começar a nossa reunião da noite. Com a prece cantada a nossa irmã Matilde, na vossa santa e doce paz. Que assim seja. Reunidos
Meus irmãos, para nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, a lição, o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Animou-se a dizer aos judeus: "Esse homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício." É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, à invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços, que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Meus irmãos, passamos a palavra ao Diego, que fará a interpretação evangélica para o tema programado para a noite de hoje, para quem rogamos de todos vibrações de muita paz e harmonia. A Jesus, na sua infinita bondade, rogamos que o ampare e o intua nessa missão tão importante. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs presentes a essa reunião virtual. Que a doce paz de Jesus se faça presente hoje, agora e por todo sempre em nossa existência. E que a equipe de nossa diretora espiritual, Sheila, também esteja presente, nos intuindo e nos amparando em todas as nossas atividades e fornecendo também os remédios espirituais para a nossa cura e para a nossa salvação. Essa semana, como vários dos irmãos devem saber, nós tivemos alguns eventos muito importantes para a sequência dos próximos 10, 11 anos aqui do nosso orbe terrestre. E a quem me conhece sabe que eu sou um grande interessado pelos direcionamentos e pelos caminhos em que nosso planeta caminha. E é claro, o espírita ou seguidores espíritas e também todos aqueles que são interessados nos meios científicos estavam com os olhos voltados às conferências internacionais, em especial a Conferência do Clima, que trazia diversos líderes políticos debatendo os problemas, as problemáticas em relação ao clima. Ainda que de forma muito tímida, sutil e ainda simples, alguns espíritas ou alguns grupos, né, de espíritas estão começando a despertar o interesse pela temática climática, principalmente pelo nosso meio ambiente. Hoje eu gostaria, de alguma forma, questionar os irmãos e também pontuar a relevância e a importância desse tema para o espírita, para o nosso planeta e por que estamos destruindo nosso bem mais precioso. E por que, de certa forma, nós ainda não conseguimos
frear esses acontecimentos? De forma bem simples, essa reflexão já permeia minha realidade há algum tempo. Eu me recordo que ano passado, era aproximadamente essa mesma época, os meses ali entre abril e maio, quando se inicia a estiagem e temos em vários lugares do Brasil, né, a redução nas chuvas. E nesse cenário, é bastante comum observar um acréscimo nas queimadas e nos desmatamentos. Porém, ano passado o que sucedeu foram diversos incêndios criminosos. E o Brasil, infelizmente, obteve aí números recordes de desmatamento. Algo, segundo o INPE, né, que seria semelhante aí a 11.000 quilômetros quadrados somente de floresta da Amazônia legal. E a meta era termos aí apenas 3.000, algo que seria tolerável. Sem levar em conta também as diversas culturas, como as culturas indígenas, as diversas sociedades rurais e também ribeirinhas que dependem desses meios naturais, desses meios que nos parecem às vezes tão estranhos para cidadãos como nós que vivemos em grandes centros urbanos. Muita gente vive desses ambientes e muitas sociedades, elas ainda hoje dependem da existência desses lugares. Em 2009, em Copenhague, o Brasil firmou um pacto que teríamos aí uma redução aproximadamente 3 vezes menor do que foi o nosso gasto. E a maior parte desse desmatamento ocorreu nos últimos 2 anos. Isso liga um alerta muito grande e eu me questiono onde o espírita, onde o espiritismo ou onde até mesmo o cristianismo se coloca nesse contexto. Será que de fato não há papel para o cristão na preservação do meio natural em que ele vive, do meio ambiente? Será que de fato o cristão ele está deslocado, vivendo uma realidade diferente, em outra sintonia e não necessite se envolver com essas questões por se tratar talvez para alguns de uma questão apenas política? Ou será que o nosso ambiente ele realmente tem um impacto na nossa realidade? E o que leva o homem a destruir o próprio planeta? Eu acho cômico que essa reflexão me surgiu e eu lembro que na mesma semana que esses eventos estavam acontecendo, um grupo de religiosos, não me recordo de qual doutrina, me entregou na rua ou em algum lugar um panfleto falando do paraíso, como quase toda religião prega, né? O paraíso e sempre um paraíso natural, como nós já vimos em novelas, em filmes, em interpretações, em pinturas, sempre quando Cristo aparece, há uma natureza vistosa ao redor dele. Nesse panfleto em específico, famílias brincavam com animais, e parecia tão fluido, parecia tão real, e o homem vê esse paraíso como algo natural, sempre remete à natureza. E até ontem, quando eu conversava desse tema, em outro espaço espírita de discussão, fui interpelado, né, pela coordenadora e ela até me falou que normalmente quando nos sentimos cansados, né, procuramos sempre o meio natural para restabelecer nossas energias. E não só isso, né, quase sempre as férias, as viagens são programadas para algum lugar paradisíaco, onde o homem vai se encontrar novamente com a natureza, sem se preocupar muito, né, com a selva de pedra, essa Babilônia de pedra que cerca o cotidiano tão cheio de trabalho e estresse. E o questionamento é muito simples. Já que nós vislumbramos um paraíso tão maravilhoso assim, natural, com recursos de natureza, com elementos que nos tragam essa sensação de paz, até mesmo quando precisamos de um pouco de paz aqui na Terra, se carregamos essa sensação dentro de nosso peito, por que o espírita ou porque os cidadãos, os cristãos principalmente, não conseguem preservar o ambiente em que eles vivem? Por que nós não conseguimos preservar? Por que cada vez mais é mais difícil chamar atenção para temáticas do meio natural? E eu talvez espero trazer alguns fatores aqui que sirvam de denominador comum para encontrar um culpado dentro de nós mesmos. Porque não faz sentido eu apontar dedo para esse, aquele, um político, outro, um ministro ou um representante do executivo, sendo que às vezes a culpa também floresce dentro de mim, dentro do que eu faço no meu cotidiano, da minha realidade. E para início de conversa, eu gostaria de retomar aqui o livro dos Espíritos, onde está presente uma boa parte
dos ensinamentos sobre a natureza, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nas perguntas, né, que vão ali do 536 até aproximadamente 550. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, em que vamos observar que, de fato, os espíritos, eles interferem nos meios naturais, eles estão presentes dentro dos fenômenos que acontecem na natureza. Kardec, por diversas vezes, pontua que os espíritos, né, estão relacionados, esses espíritos desencarnados, mais evoluídos ou de estirpes diferentes, de graus de evolução diferentes, eles estão presentes em diversos espaços, né, naturais. E é claro, né, eles interferem vez ou outra, dependendo de sua capacidade, dependendo das ações humanas, eles interferem, né, seguindo a lei natural, que é a lei divina. E vamos lembrar que a lei natural não é tão diferente das leis físicas que nós temos, a lei de ação e reação, acto reato, o agir e o reagir, ou até mesmo, né, as leis que nós conhecemos da natureza, né, a lei de conservação, também lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então todos os elementos, eles de certa forma, eles estão interligados. E como vemos também em O Livro dos Espíritos, aí já partindo, né, das leis morais, principalmente, né, meios de conservação, e é claro, reestabelecendo ali do gozo dos bens terrestres e, é claro, da lei de progresso, da lei de destruição, todos essas leis de conduta, né, que remetem às leis naturais, nós podemos perceber uma similitude muito grande com as leis físicas, em que todos os bens e tudo que existe no planeta Terra está submetido à vontade de Deus, a essa força natural que nos rege. Então, nós fazemos parte do nosso meio ambiente, o ambiente faz parte de nós. E por que nos sentimos tão restabelecidos em contato com a natureza? Divaldo, através de algumas obras, em especial Loucura e Obsessão, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele e em outras obras também, o Divaldo cita essa mesma questão, nós somos influenciados principalmente pela ação, né, de espíritos que trabalham diretamente com a natureza. Alguns chamam de elementais, há outros nomes, há folclores, há mitologias envolvidas, e até mesmo no passado o homem acreditava em diversos desses mitos. Se nós formos pegar a cultura celta, vamos encontrar a figura dos duendes, dos gnomos, das fadas, os elfos, os silfos, seres que estão relacionados a esses elementos da natureza. Então, não é estranho que nos sintamos restabelecidos, porque eles são elementos que estão relacionados a espíritos que têm essa função. E é claro, tudo isso coexiste para que a nossa vida aqui no planeta Terra seja plena. E como diz o próprio Livro dos Espíritos, para que tenhamos o essencial da nossa existência, para que possamos evoluir, progredir, ter os nossos bens. É claro que a natureza fornece itens maravilhosos que nos permitem fazer coisas incríveis, construir máquinas, construir objetos que nos permitem nos comunicar, que nos permitem compreender, aprender, e é claro, né, que permite que a nossa longevidade seja ainda muito melhor. E o homem se julga muito desenvolvido por isso, por esse progresso. No entanto, algo acontece entre esse equilíbrio e o que o homem tem feito, principalmente nos últimos anos, de fato. Se não houver ocorrido isso, nós não teríamos problemas. Estaríamos vivendo num contexto de perfeição e estaríamos todos num equilíbrio pleno e talvez estaríamos nesse paraíso, como está narrado no panfleto que eu recebi, né? Que é um paraíso onde a família está ali brincando, inclusive com tigres e animais silvestres, enfim. Esse desequilíbrio se dá por uma razão muito simples. O planeta não suporta o nosso egoísmo. A resposta é muito sucinta, muito simples, e pode ser prevista até mesmo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando falamos do nosso planeta, quando falamos do que é a Terra, temos que retomar ao capítulo 3º. Na casa do meu pai há várias moradas. E vamos falar da origem da Terra, do que a Terra é,
e dos princípios que regem. Muitos de nós acreditamos que a Terra é um lugar realmente de sofrimento, de mazelas, de percas, e o próprio Evangelho fala que nós não podemos tomar a Terra apenas por isso, porque seria o mesmo que olhar para uma cidade e ver apenas os lugares onde há sofrimento. Mas a Terra, além de tudo, é um ambiente de aprendizado, de aprendizagem muito séria, de aprendizagem muito elaborada e, é claro, de uma aprendizagem que exige muito de nós. E essa aprendizagem ela vai existir dentro de um equilíbrio, nós temos que aprender a dosar. O grande problema do homem está presente, é claro, também dentro do próprio Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que é a lição que iniciou esta reunião. O egoísmo, a incapacidade do ser humano de enxergar que ele não pode estar vivendo do excesso, do surplus ou do excedente. Ele não pode pautar sua vida nisso. Porque, segundo tanto o livro dos Espíritos, quando falamos da lei de destruição e também do viver em ser social, do viver em sociedade, da lei de sociedade, tanto o Evangelho quanto o livro dos Espíritos vão pontuar exatamente o mesmo problema. O que acontece é que o homem ele tem tudo o que precisa para viver bem, mas isso não é suficiente. Ele começa a pensar que precisa de mais. E que para alcançar a prosperidade extrema, ou para estar próximo de Deus, ele precisa de alguma forma de muito mais, de chamar a atenção. Isso me recorda a uma mitologia muito antiga do rei Midas. O rei Midas é aquela historinha que está em todos os desenhos animados, que está em várias interpretações, que é o homem que tudo toca e vira ouro. A história de rei Midas é a história de um rei da Frígia. Ele era filho de um camponês que se tornou rei, então a sua origem é uma origem muito pobre, e ele era um rei muito bondoso, mas muito, muito, muito ambicioso, extremamente ambicioso. E nessa ambição, ele acabava, né, cometendo alguns deslizes. Um dia, um idoso passou por suas terras e foi pedir auxílio. Estava muito maltrapilho, maltratado, sem alimentar-se, e Midas pediu para seus súditos para que ele recebesse alimento, vinho, para que ele recebesse vestes, fosse bem tratado, e reconheceu esse senhor. Esse senhor era o pai do deus Dionísio. O deus Dionísio, muito feliz pelo favor que Midas fizera, concedeu um desejo a Midas. E Midas, em sua ambição louca, no medo de não conseguir manter seu prestígio, pediu para ele: olha, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Tudo que eu toque vire ouro, vire prosperidade. E assim foi feito. O que aconteceu foi que o pedido de Midas foi atendido. A questão é que ele tocava numa cadeira, a cadeira virava ouro. Ele tocava numa porta, a porta virava ouro. Até aí tudo bem, objetos inanimados, não importa se são feitos de ouro. Porém, ele começou a tocar os alimentos também viravam ouro. Uma fatia de pão passava a ser uma barra de ouro. O vinho que ele tocava passava a ser ouro derretido. E não se pode beber vinho de ouro, não se pode beber o ouro. A pior parte foi quando ele tocou a própria filha, e a própria filha virou uma grande estátua de ouro. Ali o desespero o consumiu. E saiu em busca novamente de Dionísio, e Dionísio o conduziu a um rio, e nesse rio ele falou: você vai se banhar, e aí essa capacidade, esse poder que você tem sairá do seu corpo. Após perder seus poderes, Midas não quis voltar a ser rei e procurou refúgio nas florestas. Essa lição está cheia de simbolismo sobre o materialismo, sobre o nosso egoísmo e principalmente sobre essa desvalorização da natureza que nós temos, e principalmente da nossa natureza. O homem ele acredita que ele precisa tocar em tudo e ser próspero, e ele acredita que ele precisa dessa prosperidade para estar próximo de Deus. Isso é algo que vem da teologia da prosperidade, ali, principalmente dos anos 50, e é muito comum nos países ocidentais cristãos. Então, o cristianismo está cheio dessa teologia da prosperidade, de acreditar que quanto mais ricos e prósperos nós estaremos mais próximos de Deus. E nessa nós temos que consumir cada vez mais, estar com as melhores roupas, com os melhores objetos, temos que reformar a casa infinitas vezes, temos que trocar de veículo,
temos que consumir sempre mais e mais e mais, porque é isso que se assemelha à prosperidade. Ou temos que angariar fundos, manter dinheiro guardado, estar sempre preparados para uma suposta fatalidade. Item que fazemos sem nenhuma autocrítica, sem saber sequer se o mundo suporta isso. Ser como o rei Midas, que a tudo toca, tudo vira ouro. Esse é o princípio da predestinação divina, que vem do calvinismo, do final ali, aproximado ali, metade do século XVI. Era uma reforma protestante e ele acreditava que algumas pessoas eram predestinadas a Deus porque elas eram prósperas. Então, é uma ideia de prosperidade que nós, principalmente no mundo ocidental cristão, temos. E eu faço essa crítica ao mundo cristão e ocidental, porque realmente, de fato, o grande ambiente de consumo são os países cristãos, os que mais destroem, os que mais consomem bens naturais. Se nós formos analisar, por exemplo, os índices de Estados Unidos, Brasil, Europa, principalmente, veremos que o gasto de recursos naturais é uma coisa absurda, e o desmatamento também. E não é coincidência, porque são os países que, normalmente, essas doutrinas cristãs que tentam desatrelar do Cristo, a mensagem dele, do planeta como seus bens naturais, é mais fecunda. A título de curiosidade, é um documentário da Carol Black, de 2010, chamado Escolarizando o Mundo, que mostra uma região ali da Indochina, entre a Índia e China, que está sendo colonizada novamente por americanos, que estão tentando tirar os recursos naturais e, para isso, estão educando as pessoas aos moldes ocidentais. Ou seja, tirando elas das suas culturas tradicionais e colocando elas num mundo civilizado, onde o consumo é a base. E a crítica da Carol Black é bem simples. O mundo precisaria de 5, 6 planetas Terra para suprir esse consumo. O mundo não suporta a quantidade de consumo que o ser humano tem hoje. Principalmente se nós pegarmos do ponto de vista dos americanos. O mundo não suporta. E voltando ao Kardec, tanto na interferência dos espíritos na natureza, fala que quando necessário, o mundo reage. Quando necessário, os espíritos que cuidam desse equilíbrio, eles reagem, porque é uma lei natural. O homem está tomando ações e o planeta vai reagir. Então, não é obstante, não é loucura a gente pensar quando o mundo começa a passar por uma pandemia que é provocada por um acesso a um mundo selvagem que o homem ainda não está preparado para ter. Vários são os estudos, inclusive recente um da Unesp, que atrela o surgimento do coronavírus no mundo a essa invasão em regiões globais, onde o homem, em busca de recursos naturais, principalmente recursos minerais, e também de caça de animais silvestres, que não deveriam ser perturbados, acontece de forma indiscriminada. E é claro, com esse contato, temos contato com bactérias e vírus que muitas vezes não temos um sistema imunológico preparado a suportar. E cá estamos novamente numa pandemia. Cá estamos num desastre global que já levou a vida de milhões de pessoas. E nos questionamos por quê. Ora, 76% das pessoas somente no Brasil são o que chamam de consumidores inconscientes. Pessoas que, para consumir, não pensam no próprio planeta. Mais da maioria das pessoas. E como cristãos, no país que se considera cristão, que a grande maioria da população é cristã, e que a lição deixada é essa, de que temos que cuidar do que nós possuímos, que aqui é uma morada de Deus, uma das moradas de Deus, nós literalmente estamos virando as costas para o nosso planeta. Por egoísmo. Por acreditar que, de alguma forma, a espiritualidade vai agir e pronto. Mas o agir da espiritualidade pode ser doloroso. Porque é como está previsto na lei de destruição. Kardec pontua com o espírito amigo. Ora, vai ser necessário, porque muitas vezes os flagelos vêm para que o homem aprenda. Para que o homem aprenda que ele precisa mudar a sua postura. Que ele precisa analisar novamente o que ele está fazendo. Ele precisa analisar que ele é o rei Midas. Que ele toca, que ele transforma em bens de consumo, que ele transforma em poder, mas não é aquilo que o satisfaz. Você não pode comer dinheiro. Você não pode comer
os seus entes queridos. Os seus entes queridos não são valor. Nós transformamos até pessoas em objetos. Nós objetificamos também as pessoas. E são erros graves e erros comuns na nossa sociedade, em que acreditamos que os seres e as coisas eles são objetos. E não são, infelizmente não são. Nada pode ser objetificado. Tudo faz parte da criação divina. Todos os seres, todos os átomos e todas as moléculas existem num equilíbrio muito sensível e que precisa de muita atenção. E que nós, espíritas principalmente, precisamos ter um cuidado muito grande. Pois nossa religião, ela é filha da ciência. Ela é filha dos métodos racionais. Kardec chamava atenção para a preservação, para a conservação dos nossos bens, na época em que as indústrias ainda engatinhavam. E o desgaste ambiental não era tão grande. De lá para cá tivemos muito tempo para aprender isso e tomar uma postura. No entanto, ainda não a fazemos. Tivemos recentemente uma convenção de clima e a crítica cai principalmente sobre nós, um país cristão. E é necessário, extremamente necessário, que a crítica e a autocrítica ela seja feita e ela seja pontuada. Eu agradeço novamente a oportunidade da palavra à casa. Desejo a todos muitas reflexões e, principalmente, muito cuidado para que não deixemos esse egoísmo, esse espírito do consumismo, a ideia falsa de progresso, essa ideia falsa da evolução através dos bens materiais, consumir a nossa integridade. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente semana. Que Jesus e Sheila nos ampare e nos abençoe hoje, agora e por todos sempre. Boa noite, meus irmãos e irmãs presentes nesta reunião virtual do Centro Espírita de Sheila. Agradecemos ao nosso irmão Diego pela palestra da noite, rogando a Jesus que faça descer sobre ele as energias do bem e do amor, a fim de que continue trazendo as mensagens baseadas no Evangelho de Jesus. Neste momento, prezados irmãos, que é chegado o horário do passe virtual, eu convido a todos os irmãos para que fiquem bem relaxados nos lugares em que se encontram. A fim de que esse relaxamento seja mais efetivo, vamos fazer 2 movimentos respiratórios profundos, inspirando o oxigênio pelas nossas narinas, enchendo os nossos pulmões e esvaziando. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar. Notem os irmãos que sentimos uma imensa sensação de bem-estar. O equilíbrio, a harmonia se faz presente em todo o nosso ser. E podemos visualizar neste momento a figura meiga de Jesus no meio da vida galileia, entre nós. Pois, como ele mesmo disse, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, e ali ele estaria. Nós temos a certeza que ele está entre nós neste momento. Mestre amado Jesus, a irmã Sheila, diretora da nossa Casa de Orações, toda a equipe espiritual,
que a acompanha estão a nos envolver com as energias positivas do bem e do amor. Podemos sentir que do seu coração amoroso, Senhor, estão espargindo energias quintessenciadas e multicoloridas. Energias essas que penetram em todo o nosso campo energético, através do centro de forças que se encontram no alto de nossas cabeças. A energia vai fluindo para os demais centros de força e vai envolvendo nossos órgãos, a começar pelo nosso cérebro, pelos órgãos da visão, da audição, do olfato, do paladar, da fala, e segue em direção ao centro laríngeo, beneficiando tanto os órgãos que estiverem a eles vinculados. Segue também em direção ao nosso cardíaco, onde se encontra o nosso coração. Energias do bem, do amor, envolve esse órgão muito importante. E envolve também os nossos pulmões, fazendo com que ele se torne um órgão envolvido somente no amor. E as energias negativas são rechaçadas. Segue as energias para o nosso pâncreas e o nosso baço. E daí para o nosso estômago, para o nosso fígado. Envolve nossos intestinos, bexiga e os nossos rins. E a energia retorna para o nosso coronário, através da coluna vertebral. Vai se espalhando a todos os órgãos que estiverem vinculados à coluna vertebral, que é um caminho de retorno da energia. No coronário, a energia se espalha por toda a nossa pele. É como se um banho de energias e fluidos positivos invade a nossa pele. E segue também para toda a nossa ossatura, penetra nos nossos ossos, ajustando tudo que estiver desajustado. Nas nossas artérias e nas nossas veias. A energia desobstrui para que o sangue flua normalmente. E sentimos uma imensa sensação de bem-estar. Mais uma respiração profunda nesse momento. E exalamos o oxigênio do nosso corpo. Porque nesse momento sentimos o desejo de transferir para os nossos queridos as energias do bem e do amor que ora recebemos. Aqueles irmãos cujos nomes previamente já colocamos nos nossos cadernos de orações. Quer sejam eles encarnados ou desencarnados. Ao mentalizarmos a figura de cada um desses irmãos, pela linha magnética dos nossos pensamentos, a equipe espiritual de Sheila vai até cada um deles, transferindo as energias necessárias para o equilíbrio, para a harmonia, para a saúde e para o esclarecimento. Cada um desses irmãos. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos por esse momento.
momentos de convívio com a espiritualidade amiga, momentos em que podemos confraternizar com a nossa querida irmã Sheila e toda a sua equipe espiritual, os trabalhadores da nossa casa de orações, que sempre atendem aos nossos pedidos e às nossas rogativas. E por isso, Senhor, queremos fazer mais um pedido, que é de permitir, Senhor, que se aproximando de nós, cada um dos nossos queridos guardiães, eles possam aumentar as nossas capacidades intuitivas, a fim de sermos mais maleáveis no entendimento das orientações provindas do alto. Orientações essas de mantermos a fé, mantermos o equilíbrio nas nossas atitudes, harmonia no nosso campo energético, a fim de que possamos não só beneficiar a nós mesmos, como também beneficiar com exemplo a todos que estiverem à nossa volta. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tem concedido. Mas também queremos fazer mais um pedido, Senhor. Que essa equipe espiritual possa transformar as águas que já trouxemos previamente para esse local de oração. E elas sejam transformadas em medicamentos, porque no momento em que delas fizermos uso com fé, possamos sentir o renovar dessas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Prezados irmãos e irmãs, no início das nossas atividades, rogamos a Jesus a proteção, o amparo, a luz e o equilíbrio. Nesse momento que se aproxima do final das nossas atividades da noite, queremos pedir a permissão do Mestre Jesus para fazer o encerramento. Mas antes rogamos, Senhor Jesus, que a vossa paz esteja nos nossos corações e no coração de toda a humanidade terrena, agora e sempre. E que assim seja.